A paz de Jesus Cristo, meus irmãos, professor Oswaldo falando, passando por aqui para estudar a palavra do Senhor junto com você. Hoje eu quero continuar falando de uma matéria que nós costumeiramente classificamos como evangelhos. E hoje quero falar do Evangelho de Jesus conforme escreveu o nosso irmão Lucas. Lembrando que Lucas não era um dos 12 primeiramente chamados por Jesus. Tudo indica que o Lucas ele veio basicamente ser convertido ou se converter pelo ministério do apóstolo Paulo e se tornou um grande companheiro do apóstolo Paulo. Lucas é o único gentil a escrever aqui no Novo Testamento. Observe que eu estou dizendo o único a escrever e não a receber um manuscrito ou um escrito, tá bom? Porque você sabe que Tito também era gentil e ele recebeu uma carta do apóstolo Paulo. Então Lucas é o único autor gentil basicamente do Novo Testamento. E é interessante porque o Lucas, como era um médico, tá? Eu não posso dizer que ele era doutor, por quê? Porque a palavra doutor ainda não era aplicada àqueles que estudavam medicina naquele tempo. Então, se eu disser que Lucas era doutor Lucas, eu cometo o que em teologia chamamos de anacronismo bíblico. Então, Lucas era um médico, se converteu e começou a fazer parceria, caminhar com o apóstolo Paulo. E Lucas vai escrever o evangelho conforme nós atribuímos a ele, fazendo uma pesquisa. Ele analisa, pesquisa, ele ouve testemunhas oculares. É o que nós encontramos no capítulo 1, dos versículos 1 a 4. Ele relatando que ele investigou, pesquisou, e aí ouviu de pessoas oculares, testemunhas oculares a respeito de Jesus para escrever esse evangelho que nós costumeiramente atribuímos ao nosso irmão Lucas. Nós podemos confirmar a autoria basicamente quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Por quê? Porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, o Lucas vai dizer assim: ó Teófilo, eu te enviei um primeiro livro ou um primeiro tratado. Tá? Então, o primeiro tratado que Lucas enviou a Teófilo, tudo indica que é justamente o Evangelho, porque lá no Evangelho também ele vai destinar esse Evangelho primeiramente a Teófilo, tá bom? Então, nós podemos fazer esse cruzar de informações de Lucas 1, do 1 ao 4, com Atos capítulo 1, e vamos ver que o Evangelho e Atos foi enviado à mesma pessoa. E o Evangelho, Lucas diz que é o primeiro tratado. Logo, o segundo tratado é Atos dos Apóstolos, tá bom? A data provável do Evangelho conforme escreveu Lucas, provavelmente seja entre os anos 60 e 63. Não temos uma data exata, mas tudo indica que ele escrevera o Evangelho que traz o seu nome, ou pelo menos que nós atribuímos a ele, entre os anos 60 e 63. O Evangelho conforme escreveu Lucas é muito interessante, por quê? Porque o Lucas, basicamente, ele vai mostrar Jesus como o homem perfeito. É interessante, esse Jesus é um homem perfeito, que está crescendo em graça diante de Deus, diante dos homens. É assim, Lucas apresenta Jesus como esse homem perfeito. E é interessante que Lucas é um evangelho assim que ele apresenta o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como a salvação universal. Interessante que no capítulo 2, a partir do versículo de número 29, quando nós vamos encontrar ali o famoso discurso de Simeão, o Nunc Dimittis, ou seja, o pode despedir-me, você vai observar que na declaração de Simeão, mais precisamente nos versículos 31 e 32, ele vai dizer que esse Jesus é a luz, é a salvação, mas não só para Israel, mas é também luz para os gentios. Então, a salvação universal. É maravilhoso que Lucas também ressalta e destaca o ministério das mulheres. Lucas é o único evangelista a mostrar, a relatar que eram as mulheres que financiavam a obra missionária do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a maior parte do financeiro, do manter a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vinha das mulheres. Lucas capítulo 8, dos versículos 1 a 3, mais precisamente o versículo 3 vai dizer que mulheres financiavam a obra missionária do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que interessante. E é interessante que Lucas destaca tanto o ministério das mulheres que Lucas fala muito das mulheres. Observe, no capítulo 8, versículo 1 a 3, ele vai dizer que as mulheres financiavam o ministério de Jesus.
No capítulo de número 18, quando Jesus contou uma parábola e só Lucas escreveu, Lucas colocou a parábola, e nessa parábola que ele escreveu, poderia ter escolhido outras parábolas, porque Jesus falou muitas parábolas, ele escolheu justamente, guiado pelo Espírito, uma parábola aonde o foco é uma mulher, e a mulher que persevera, a mulher, apesar de ser viúva, a mulher, apesar de ser alguém basicamente desprezada naquele momento da história, porque além de ser mulher, a viúva, é a mulher que ele coloca como insistente para destacar como uma pessoa deve ser perseverante na oração. Ora, por que ele não colocou um religioso? Por que ele não colocou um sacerdote, destacando que esse sacerdote foi ao juiz iníquo, ao juiz que não respeitava ninguém, né, para poder conseguir o êxito? Não, não, ele colocou uma mulher para mostrar um exemplo de perseverança na oração que nós devemos ter. É interessante também que no capítulo 21 do Evangelho, conforme escreveu Lucas, ele vai destacar que muitas pessoas davam oferta, mas o destaque, a ênfase, o foco que Lucas vai mostrar para nós é que uma mulher pobre foi de fato a que mais se destacou no momento de contribuir. Olha só que interessante, né? Porque ele não colocou que foi um homem que deu milhões e tal, ele destacou justamente uma mulher que deu a melhor oferta e Jesus assim observou. Então, o evangelho conforme Lucas é um evangelho que de fato ele vai mostrar o ministério das mulheres, valorizar as mulheres, que é muito interessante esse evangelho, tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.